você que está aí me assistindo. Então vamos dar continuidade aí, né, gente, nas questões. Já fiz até a questão número 5 e agora vamos iniciar a questão de número 6. Considerando os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, responda. Então deram um conjunto limitado de algarismos para que possamos trabalhar. Letra A. Quantos números de 4 algarismos poderemos formar? Bom, pessoal, essa é bem simples. Ela traz aquela ideia de sequência. São 8 algarismos em 4 sequências. E quando nós temos a ideia de sequência, ela deve ser trabalhada com a perspectiva de potenciação, como eu falei para vocês lá no começo. Então, são 8 algarismos em 4 sequências. Então, a nossa base é 8 e o nosso número de sequências vai ser o nosso expoente, que é 4. Se vocês fizerem isso daqui numa calculadora ou à mão, vocês vão encontrar o resultado de 4.096. Tranquilo, né? Essa é a resposta da letra A. Vamos lá para a letra B. A letra B vai se afigurar de uma maneira um pouquinho diferenciada. Olha para vocês verem. Quantos números pares de 4 algarismos poderemos formar? Então, nessa sequência aí, quantos são os números pares, pessoal? Nós temos o 2, nós temos o 4, nós temos o 6 e nós temos o 8. Então, são um total de quantos? 4 números, certo? Então, se a gente seguir aquela ideia, aquele esqueminha de complementar cada algarismo de um número de 4 algarismos, primeiro algarismo, segundo, terceiro e quarto, vamos pensar da seguinte maneira: quantos números pares de 4 algarismos podemos formar? Para que um número seja par, ele tem que terminar em números pares. Então, para o primeiro algarismo, nós não temos nenhuma restrição. Então, poderemos utilizar qualquer uma das 8 possibilidades. No segundo, também não tem restrição. Novamente, 8 possibilidades. E o mesmo ocorre no terceiro. Nós temos novamente 8 possibilidades. Só que no quarto número, nós precisamos que esse número seja o quê? Par. Porque para que um número seja par, ele deve terminar em um algarismo par. E são 4 possibilidades de números pares. Então, nós temos o quê? 4 possibilidades. Nós vamos multiplicar essas possibilidades para encontrar o seu total. Se nós fizermos essa multiplicação, nós vamos encontrar o valor de... Vamos trocar aqui a cor para facilitar para vocês. 2.048. Tranquilo, né, gente? Até aqui, os algarismos podem se repetir. Então, a quantidade de possibilidades permanece a mesma entre os algarismos. 8 possibilidades para o primeiro, para o segundo e para o terceiro. E quarto para o último, por causa dessa restrição. A letra C, gente, vai modificar um pouquinho. Porque ela vai pedir o quê? Algarismos distintos. E com algarismos distintos, é como se houvesse uma nova restrição. Olha aqui para vocês verem. Letra C. Em relação ao total do item A... não, isso não pede os distintos, não. Tudo bem. Em relação ao total do item A, qual é a porcentagem correspondente aos números que têm todos os algarismos distintos? Pede sim. Então, o que acontece, gente? Aqui ele está pedindo duas contas, porque além de termos de descobrir quantas são as possibilidades com 4 algarismos distintos, nós também temos que fazer o quê? Um cálculo da porcentagem. Então, como é que a gente vai fazer isso? Algarismos o quê? Distintos. Nós vamos com aquela ideia de complementar.
Então, inicialmente, o nosso primeiro algarismo, ele tem 8 possibilidades. Mas a partir do momento que eu já preenchi o primeiro algarismo, eu já tenho um algarismo a menos. Porque o que são algarismos distintos, gente? São algarismos de quê? Diferentes. Eu não posso repeti-los. Então, a partir do momento que eu escolhi um algarismo para o primeiro parte aqui, esse algarismo não pode se repetir. Então, uma possibilidade a menos. O algarismo seguinte tem 7 possibilidades. Já no terceiro algarismo, eu tenho 2 possibilidades a menos. Então, se eu tinha 8 no primeiro e 7 no segundo, aqui eu vou ter 6. Enquanto no quarto ainda vai cair mais. Por quê? Porque eu tenho 3 possibilidades de 8 a menos. Se eu tenho 3 possibilidades a menos, então agora eu tenho 5. A partir daí, gente, é só multiplicar. Multipliquei. Se vocês multiplicarem isso daí, vocês vão encontrar 1680. Mas não acabou por aí não, gente. Porque o que o probleminha está me pedindo? Em relação ao total do item A. Quanto que era o total do item A, gente? O total do item A, eu falei para vocês lá no comecinho do vídeo, que é o quê? 4.000. Vamos colocar de outra cor aqui para não confundir, né? O item A, o resultado, deu 4.096. Tá me pedindo a porcentagem em relação a esse item. Para fazer esse cálculo, gente, tem um método que é só subtrair, ó, dividir aqui, ó. Se vocês fizerem esse cálculo, vocês vão encontrar o resultado de 0,41. Que em porcentagem, isso daqui, gente, é 41%. Se vocês ficaram com dúvida dessa parte aqui da porcentagem, pessoal, dá uma procurada aí no canal, porque se não tem, em breve haverá vídeo sobre porcentagem. Então é um conteúdo também, como vocês podem ver, bem necessário, porque a matemática, ela é assim, ela funciona dessa maneira. Os conteúdos que vocês aprendem nas séries anteriores, eles vêm sendo utilizados aí de maneira consecutiva e consequente nas séries seguintes. Então é importante que vocês aprendam. Então, se vocês estão com dúvida aqui na parte de porcentagem, eu não vou explicar nesse vídeo, porque senão vai ficar muito extenso, mas dá uma procurada aí, porque se já não tem algum vídeo gravado, em breve vai haver novos vídeos aí sobre esse conteúdo de porcentagem, tá bom? Então, o resultado aqui é 41%. Eles correspondem a 41%. Resultado da letra C, tá? Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aí. Se vocês não entenderam, deixa as dúvidas aí nos comentários que eu vou responder para vocês. Ou vai lá no Instagram e me pergunta no direct, que eu posso responder para vocês também. Então, de sempre, curte, compartilha, se inscreve e bons estudos para vocês aí, pessoal!